Você já se deu conta de que há uma voz em sua cabeça que nunca se cala? Uma narrativa constante que julga, compara, nomeia e decide o tempo todo. Ela diz: eu sou assim. Mas quem está dizendo isso? Desde cedo, aprendemos a responder essa pergunta com nomes, papéis, histórias. Dizemos coisas como: sou filho de fulano, exerço tal profissão, sou religioso, sou assim porque vivi aquilo. Como se a nossa essência fosse um arquivo de memórias, um perfil social ou um trauma bem descrito. E se tudo isso for só superfície, como um personagem? E se estivermos confundindo o conteúdo da consciência com a própria consciência? A pergunta "quem sou eu?" parece filosófica, mas é, na verdade, um ponto de ruptura. Porque, se levada a sério, essa pergunta começa a desmanchar tudo o que você acredita ser. E o que sobra é algo que não pode ser nomeado. Esse vídeo é uma travessia, não para definir quem você é, mas para revelar o que você não é. E talvez, nesse silêncio entre uma identificação e outra, você reconheça aquilo que sempre esteve aí, sem nome, sem forma, sem história, mas absolutamente real. Desde a infância, somos lentamente moldados por palavras que nos definem. Você é inteligente, você é difícil, você é igualzinho ao seu pai. Cada frase dessas é como um tijolo colocado no edifício do ego. Criamos uma identidade social feita de expectativas e reflexos. Reagimos ao mundo como se fôssemos uma identidade sólida, mas no fundo, estamos interpretando um personagem que nem escolhemos. Cada eu sou é uma tentativa de fixar o que, por natureza, é mutável. E essa construção é reforçada o tempo todo, pelas redes sociais, que premiam um personagem mais coerente, pela espiritualidade pop, que propõe um eu superior como se fosse apenas um rótulo, e até pela dor, que transforma feridas em identidade. Mas nada disso é você. O verdadeiro problema não está em ter uma identidade funcional, está em se apegar a ela como sendo a verdade sobre quem se é. E é aí que começa a prisão, a de defender um eu que é frágil, inventado e profundamente condicionado. A pergunta então muda. Se você não fosse essa história, e se o eu fosse apenas o papel, e não o ator? Experimente agora mesmo notar a voz dentro da sua mente. Aquela que está comentando esse vídeo, que interpreta cada frase, que avalia, aprova ou rejeita. Essa voz parece ser você, mas ela também muda, contradiz a si mesma e às vezes até te machuca. Então, quem é você nesse cenário? Muitos mestres apontam para esse ponto. Há uma diferença entre o que aparece na mente e a consciência que percebe. Mas estamos tão hipnotizados pelo fluxo mental que esquecemos de olhar de onde ele surge. Essa voz diz: eu penso, logo existo. Mas você já existia antes do pensamento. Já estava presente antes da memória. E continuará aí, mesmo quando o silêncio for absoluto. Observar a mente não é negá-la, é apenas lembrar que há um espaço mais profundo, uma presença silenciosa que não precisa de definição para existir. Você é esse espaço. O que você pensa sobre si é apenas eco. A maioria de nós vive como um espelho, refletindo o mundo sem nunca perceber a luz que o atravessa. Agimos em função de aprovação, pertencimento, sobrevivência. E pouco a pouco, vamos nos afastando de algo essencial, a experiência direta de estar vivo. É como se estivéssemos anestesiados por conceitos. Sou isso, tenho aquilo, quero aquilo outro. E tudo isso se torna uma busca para confirmar a ideia que fazemos de nós mesmos. A consequência? Uma sensação constante de inadequação,
comparação e vazio. Mas esse vazio não é ausência de sentido, é ausência de contato real consigo. E talvez isso te toque agora. Quantas vezes você tentou se encontrar sem primeiro desaprender quem achava ser? E nesse momento, eu te convido a compartilhar aqui nos comentários. Qual parte de você mais resiste em se desfazer? Às vezes, verbalizar esse apego já é o início do desapego. A travessia não é sobre se melhorar, mas sobre se desidentificar. A pergunta mais profunda que se pode fazer não é o que eu quero da vida, mas quem é esse que quer? É nesse ponto que começa o verdadeiro silêncio. Não o silêncio de sonhos, mas o silêncio da busca. Quando a mente se aquieta e não resta mais nada a defender, justificar ou conquistar, surge algo anterior, uma presença. Ela não pode ser explicada, só reconhecida. E mesmo esse reconhecimento não é um ato da mente, mas da própria consciência sendo ela mesma. Alguns chamam isso de ser, outros de presença pura, mas nenhuma palavra dá conta, porque tudo o que se pode dizer sobre isso já não é mais isso. Essa travessia é radical, porque ela pede que você solte o que mais acredita ser. E ao fazer isso, você não se torna nada. Você reconhece que nunca deixou de ser. Não há iluminação à frente. Não há verdade escondida. Não há identidade perfeita esperando ser descoberta. Tudo isso ainda é parte da ficção do ego buscando a eternidade. A realidade é mais simples e mais difícil de aceitar. Você já é o que procura. Mas isso só pode ser visto quando a busca cessa, quando não há mais esforço para ser algo, quando não há mais investimento em narrativas, imagens ou papéis. Nesse ponto, tudo que sobra é ser. Não um ser fixo, separado ou especial, mas ser como espaço, como testemunha, como presença sem nome. Isso não resolve todos os problemas práticos da vida, mas muda a forma como você os experimenta. Porque, ao lembrar quem você é, até os dilemas ganham outra proporção. Ser é liberdade, não de algo, mas em meio a tudo. No fim, a pergunta "quem sou eu?" não tem resposta conceitual. Ela é um convite, um chamado para o esvaziamento de tudo o que não é você, para que aquilo que é simplesmente possa emergir. Esse vídeo não quis te dar uma nova crença, nem um novo eu espiritualizado. Quis apenas criar um espaço, um silêncio, um rasgo na identificação automática. E talvez, dentro desse espaço, algo em você tenha reconhecido: eu sou e isso basta. Sim, ainda haverá pensamentos, emoções, papéis. Mas você não precisa mais se confundir com eles. Pode viver, sentir, agir, sem deixar que isso te defina. E essa é a liberdade mais profunda. Não precisar de identidade para existir. Que esse silêncio te acompanhe e que nele você se reconheça. Se essa travessia tocou algo em você, me conte nos comentários. O que em você já está pronto para se desfazer? Ou talvez, o que em você nunca esteve preso? Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar a sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!